sabendo que havíamos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, em que, irmãos? No falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes, batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, traz revelação, inspiração, direção, unção. Fala o coração da Tua igreja, abre o nosso entendimento. E que essa palavra, ela venha trazer, ó Pai, revelação para a nossa vida, ela venha produzir os frutos, e ela venha trazer mudança até mesmo de atitude, de postura, de ações. Porque a Tua palavra nunca volta vazia. E eu te peço nesse momento, leva cada mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Eu repreendo o espírito de sonolência, distração e de roubo da Tua palavra, mas que os nossos ouvidos estejam aguçados, ó Pai, atentos às verdades que nós receberemos nessa noite. Eu saiba que sempre te peço, Espírito Santo, eu declaro a minha total dependência de Ti, assume esse culto. E apesar das minhas limitações e falhas, ó Pai, que Tu possa usar a minha vida como canal de bênção para abençoar a Tua igreja. Então fala conosco nessa noite, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor, diga amém. Amém. Você pode tomar assento. Já adianto que semana que vem a última mensagem sobre o pecado de Acã. Glórias ao nome do Senhor. Está no YouTube, a primeira e a segunda, a terceira eu não botei ainda. Então, só para a gente recapitular o que foi falado semana passada, o pecado de Acã é a maldição que ele trouxe para dentro da sua própria casa. Que não só ele, mas toda a sua família também foram amaldiçoados e foram mortos, gerou morte. Eu tenho falado sobre isso, sobre maldição, como a gente abre porta e dá legalidade para Satanás estar atuando na nossa vida. E essa noite eu quero continuar falando sobre o pecado da língua. E eu falei que há poder nas suas palavras. Fala o termo aí. Há poder nas suas palavras. Em nome de Jesus, aquilo que a gente fala. Semana passada eu comecei a falar do poder da palavra. Que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis com o poder da sua palavra. E diz a palavra também que Ele sustenta toda a sua criação pelo poder da sua palavra. Falei que assim como Deus, nós também temos o poder de chamar à existência aquilo que não existe. Que Jesus, Deus começou a falar, haja isso, e houve, haja luz, haja separação entre terra e água, haja luzeiro dos céus, através da palavra. E nós também temos o poder de chamar à existência as coisas que não existem. E aí os irmãos ficaram rindo semana passada, que eu falei assim, ó, você imagina que você está lá na churrascaria, cheio de fome, né? Irmã Tânia, depois de 21 dias de jejum e oração, né? Só comer legume. Mas de repente você se assenta lá e vê um camarada lá com a picanha na brasa, né? Coloca assim no teu prato aquele cheiro gostoso, você bota aquilo macio, nossa, temperadinho, saiu fumaça. Aí eu falei, quantos dos irmãos aí estão com a sua boca aí saindo voando? Como é
que isso foi produzido? Através do poder da palavra, ok? Aquilo que não existia foi trazido à existência por aquilo que a gente falou, ok? Falei também sobre o cuidado que nós devemos ter com aquilo que nós falamos, com aquilo que sai da nossa boca. Por quê? Porque nós teremos que prestar contas diante de Deus daquilo que a gente fala. Fala para o teu irmão, você um dia você vai ter que prestar contas daquilo que sai da tua boca. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 36. Mateus 12, 36. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta o quê? No dia do juízo. Pelas tuas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás julgado. Ok? Só que o juízo, como eu estou aqui esmiuçando esse capítulo 3 de Tiago, o juízo de Deus vai ser muito mais severo sobre os mestres, sobre os líderes, sobre os pastores. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa começa bem, mas ela se corrompe e ela começa a levar as pessoas ao engano, ao erro, ok? Através do seu ensino. Deus falou, eu vou tratar de uma forma muito mais dura com os líderes, ok? Né? Que ensinam para ter em casa a vassoura ungida, a roça ungida, né? Porque a roça, você levanta dentro de casa, ela vai secar e todo o mal da casa vai para a roça. Querido, se você cortou a roça, ela não está no chão, ela não está recebendo água, ela vai secar mesmo, né? E muitos têm sido enganados, fita no braço, igual coloca na igreja católica, está colocando na igreja evangélica também. Eu falei que segundo a palavra de Deus, quem domina a sua própria boca, o Tiago está falando aqui, quem domina a sua própria boca é considerado como um perfeito varão e capaz de refrear todo o seu corpo. Quantos aqui desejam andar em perfeição na presença de Deus? Então você tem que dominar a tua língua. Porque ele está falando ali, você vê um barco, ele é enorme, às vezes um transatlântico, mas tem um pequeno leme. O pequeno leme é o que conduz o barco para onde que é aquele que ele quer ir, não é isso? E às vezes a nossa língua, eu falei semana passada, que o nosso corpo, ele segue aquilo que sai da nossa boca. E eu falei de uma passagem para a gente ter um entendimento, eu falei lá de Provérbios 15, 1. Glórias ao Senhor. Imagina que alguém foi te alfinetou, agiu com ignorância com você. Aí está lá, você recebeu a alfinetada, você vai reagir diante de uma situação. E ele diz assim, ó, a resposta branda desvia o furor. Imagina o cara está todo errado, Rafael. Aí dá uma batida no teu carro e vem todo nervosinho, né? Não, eu não sei o que, mas você está errado. E você começa a conversar tranquilo, calma. Daqui a pouco o nervosinho vai baixando a bola, aí vai vendo que está errado. Agora, se você entrar na dele, porque ali, ó, a palavra dura suscita a ira. Você começa a bater de frente, aí o negócio vai desandar, ok? Então a gente precisa saber lidar com aquilo que sai da nossa boca. Semana passada também falei que apesar do homem ter conseguido dominar ciência, tecnologia, animais selvagens, às vezes pega um cavalo selvagem, meu irmão, domina ele, adestra ele, monta nele, mas nenhum homem, diz a palavra do Senhor, é capaz de domar a sua própria língua. Né? Quantas vezes a gente fala alguma coisa no momento de raiva e aí a gente se arrepende, mas aí já falou. Poxa, eu não deveria ter falado. Às vezes uma coisa pequenininha, o diabo coloca uma coisa enorme, porque a gente não teve condições de segurar a nossa língua. Então, se Deus ele reconhece que quem consegue segurar a sua língua é perfeito varão, mas ao mesmo tempo fala que nenhum homem é capaz de segurar a sua língua, então o que eu faço se eu tenho uma língua solta? Eu preciso colocar a minha língua debaixo do senhorio do Espírito Santo e permitir que ele coloque um freio na minha língua. Eu gosto muito do profeta Ezequiel, porque o profeta Ezequiel, Deus colocou um freio na boca dele. O pessoal vinha para cima dele e Deus não permitiu ele falar nada. Ele só abria a boca quando Deus ia usar ele para profetizar. Do contrário, a boca dele ficava fechada, irmãos.
Eu me lembro muito bem também de Zacarias, quando ele tem a experiência com o anjo, que Deus falou que a esposa dele, Esther, ia ter um filho. Zacarias não crê, e ele fica o quê? Mudo. E aí quando eu estou falando lá, qual o nome que vai dar para esse menino aí? Vamos colocar o nome de Zacarias. Aí ele fala, não, João Batista vai ser o nome dele. Deus trata a língua dele no momento certo. Então a língua dele está debaixo do controle do Espírito Santo. E por que nós precisamos colocar debaixo do controle do Espírito Santo? Porque senão, aquilo que sai da nossa boca pode contaminar tanto a nossa vida como a vida de outras pessoas. Pode corromper, amaldiçoar ou abençoar. Pode gerar vida ou pode gerar morte. Pode edificar. Às vezes é no lar que o casamento acaba, não é por adultério, não é por nada, é por causa de palavras. O próprio Salomão tinha 1000 mulheres. Ele falou, melhor você morar no barraquinho do que com uma mulher rixosa, a mulher que fica falando o tempo todo no teu ouvido. Ok? Então a palavra tem poder de edificar ou de destruir. Aquilo que sai da nossa boca pode adoecer e envenenar outras pessoas. Pode dar base legal para Satanás atuar. E ela pode também, querido, ser posta para destruir com fogo relacionamentos, famílias, porque ela é incentivada pelo inferno. Já viu aqueles desenhos que tem um anjinho de um lado, um demôniozinho do outro? O demônio vai, fala, vai, briga, vai! Ela é influenciada pelo inferno. E diz a palavra do Senhor também, que muita coisa que sai daqui, tem tudo a ver com isso aqui. Coração é fonte. A boca fala porque o coração está cheio. A boca fala se o coração também está saudável ou está doente. Se está saudável, vai sair palavra de bênção, vai sair palavra que vai edificar. Se está doente, vai sair palavra que vai machucar as pessoas, que vai envenenar. Ok? Então, querido, em nome de Jesus, tem tudo a ver com a fonte chamada coração. E semana passada eu falei sobre muitas coisas, mas hoje eu quero já chegar no ponto que a língua é posta em chamas pelo diabo. Versículo 6. Ora, a língua é fogo, poder destruidor, é mundo de iniquidade. A língua é situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. A questão de vários pastores, meu irmão, acontecendo umas coisas dentro da igreja, sabe por quê? Fofoca, intriga, leve e traz. Dentro da igreja. E aquilo vai contaminando os relacionamentos. Vai contaminando a igreja, adoecendo a igreja, irmãos. E eu quero falar para você, querido, cuidado, porque o diabo quer usar a tua boca. Fala para o teu irmão aí, cuidado, porque o diabo quer usar a tua boca. E a palavra de Deus diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. Glórias ao nome do Senhor. Eu costumo sempre falar lá, porque o Gabriel é um instrumento de Deus para domar a nossa língua. Gabriel é um instrumento de Deus para domar a ira do nosso coração. Às vezes ele está lá, aí dá umas afrontadas, o Espírito Santo vai lá, faz a comida dele, passa a roupa dele, faz um carinho nele. Às vezes ele vai lá e machuca com palavra. Daqui a pouco ele está nas crises existenciais dele, aí assenta lá, amparando, confortando. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Então, muitas vezes o diabo quer usar a nossa boca. E qual foi a primeira vez que o diabo usou a boca de alguém? Eu falei semana passada. Foi lá no Éden. Usou a boca da serpente para enganar a Eva. Dizem que foi a primeira sessão espírita. Foi lá no Éden, entre a Eva e a serpente. E eu quero falar para você aqui, quantos aqui são cristãos aqui? Não importa quanto nós achamos que somos espirituais.
Se a gente não vigiar, o diabo usa a nossa boca. Tá bom? Se lembra de Pedro? Pedro, enquanto está sendo usado pelo Espírito Santo, está falando assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quando Jesus começa a falar de cruz, começa a falar de sacrifício, de entrega, de morte, Pedro vira para Jesus e fala assim: tem pena de ti mesmo, o senhor não vai para lá não. E Jesus vira para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás. A mesma boca estava sendo usada pelo Espírito Santo, porque não vigiou, então dá o diabo, agora está sendo usado também pelo diabo. Então dentro da igreja, querido, nós somos pecadores. Se a gente não vigiar, uma hora ele está sendo usado por Deus, e outra hora o diabo pode usar a nossa boca. Ele fala assim: não é conveniente que saia água doce e água salgada, bênção e maldição. Ok? Então a gente precisa vigiar com aquilo que sai da nossa boca. E Tiago aqui capítulo 3, versículo 9, olha o que diz: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Semana passada eu falei de pessoas que falam mal das suas autoridades, das autoridades que Deus levantou. Eu quero falar, meu irmão, toda autoridade, por mais espiritual que seja homem, uma hora falha. E eu não quero mostrar para os irmãos que eu sou uma pessoa perfeita. Em algum momento eu vou falhar com você. Em algum momento eu vou chegar chateado. Eu cheguei na igreja chateado, irmão. Você está chateado? Eu te conheço. Graças a Deus eu não coloco uma máscara para vir para a igreja. Graças a Deus eu não procuro também ser perfeito. Eu procuro andar como Jesus andou. Mas perfeição nunca vou ser perfeito, né? Mas não se preocupe. Não precisa falar da autoridade. Se a autoridade está andando errado, Deus trata com ela. Na semana passada. Mas se a autoridade está andando com o Senhor, quando você fala mal da autoridade, Deus trata com a pessoa. Ok? Então tenha muito cuidado quando falar de uma autoridade. Filhos que amaldiçoam seus pais. Olha o que diz Provérbio 20, 20. Provérbio 20, 20. Olha que interessante. A quem amaldiçoou seu pai e a sua mãe, o que mais? Apagar-se-á a lâmpada nas mais densas trevas. Eu comecei a falar aqui do rapaz que o pastor Moisés cuidou. Não era crente, mas os pais eram. Ele amaldiçoava Deus, amaldiçoava os pais, xingava todo mundo, não queria Jesus. O que aconteceu com ele? Câncer na boca. Aí teve um dia lá que ele está lá, e o pastor Moisés sempre ministrando, chamando: entregue sua vida a Jesus, Jesus quer fazer uma grande obra na sua vida e tal. Ele não quer saber de nada de Jesus, não. E vivia amaldiçoando seus pais, xingando Deus, até que um dia ele está lá amaldiçoando, querido. A língua literalmente caiu da boca dele. Sim, o coração mais endurecido. Ali diz: olha, a quem amaldiçoou seu pai e a sua mãe, apagar-se-á a lâmpada nas mais densas. E morreu com câncer na boca. Pais, vocês têm autoridade para abençoar e para amaldiçoar seus filhos. Fala para o irmão aí: você tem autoridade sobre a vida dos seus filhos. Por que eu falo isso? Porque tem pai com momento de raiva, mãe, quando o filho está aprontando, que igual a criança que não apronta. Se ela não está aprontando, está doente. Né? Porque se ela estiver boa, ela vai aprontar. Pais que dizem assim: ó, sua praga, seu endemoniado, filho do diabo, seu imprestável, você é um atraso na minha vida, você só me dá trabalho, você só traz tristeza ao meu coração. O que você está fazendo? Está amaldiçoando seu filho. E você é autoridade sobre a vida do seu filho. Fala para o irmão: você sabe que você tem poder para abençoar e para amaldiçoar a tua casa, o teu casamento, o teu trabalho, o seu carro, os seus bens.
Né? Às vezes a esposa está lutando com o marido que está bebendo e vive falando para ele, ó, esse pinguço não tem mais jeito, nem Jesus dá jeito nele. Querido, você já profetizou, não dá nem Jesus dá jeito nele. Jesus não vai dar jeito, você está profetizando sobre a vida dele, né? Vai ter alguma coisa lá na casa, tem muita gente que está lá debaixo da ponte, tem muita gente que não tem nem casa, mas às vezes a gente vira assim, essa porcaria dessa casa, desse carro, essa miséria de salário que não dá para nada, está amaldiçoando o teu salário, a tua casa. Pai que vira para o filho e fala assim, ó, você só me dá trabalho, você não vai ser nada na vida. Você está amaldiçoando o filho. Uma mãe que diz para sua filha um dia, quando você casar, você vai apanhar, o seu marido vai bater na tua cara, e tudo que você está fazendo contra mim, o teu marido vai fazer com você. Salvou o grão, praga, maldição sobre a vida dos seus filhos. Entenda, se for um mau filho, a palavra do Senhor diz que maldição sem causa não pega. Mas se for um mau filho, a maldição pega. Ok? Maldição é maldizer, praguejar. Né? Às vezes a pessoa se auto-amaldiçoa. Nada para me dar certo. Eu sou um azarado. Eu nasci para sofrer. Tudo que eu ponho a mão dá errado. Você está profetizando sobre a tua própria vida. Amaldiçoa você mesmo. Tem a mãe que fala com a filha: menina, tudo que você pega, quebra, você destrói. Fala para o filho: filho, você só me dá trabalho. Eu estou arrependida de ter tido um filho. Nossa. Maldição. No Brasil, nada vai para frente. Está maldição do país. No Brasil, nada presta. No Brasil, a minha vida não vai para frente. Eu tenho que sair desse país. Ou pessoas que ficam falando: eu não gosto de mim, eu não gosto desse bairro miserável, eu não gosto da família da minha mulher. Tinha um filme que uma irmã da igreja falou isso. A minha sogra odiava. Graças a Deus, minha sogra é uma segunda mãe. Mas tem gente que amaldiçoa a sogra, fala assim: eu vou comprar uma cama redonda para minha sogra. Sabe por quê? Porque cobra, quando deita, ela tem que enrolar. O camarada falou isso com o pastor da igreja. Deixa eu falar para você uma coisa. Satanás só pode fazer o que ele ouve você dizer. Satanás só pode saber o que você não gosta se você falar. Satanás só conhece os teus pontos fracos, se você está bem ou não, se você colocar para fora. Às vezes a gente está passando por luta, está passando por dificuldade, só que a gente não pode dar esse gostinho para ele. Engole cedo, fica ali firme, às vezes está tudo arrebentado por dentro, mas é só você e Deus. Não abre. Eu quero falar para os irmãos: o Satanás não é onisciente, mas ele pega o que sai da tua boca e usa contra você. Que desgraça, ou desgraça de profissão, ou que droga de carro vive quebrando, ou porcaria de televisão, ou perturbação de casamento, ou vidinha miserável, está se auto-amaldiçoando. Ou então fala assim: eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. O diabo vai colocar o espírito de medo, vou te oprimir. Às vezes você fala assim: eu não gosto de tal vizinho. O diabo: você não gosta dele? Vou botar ele no teu caminho para te alfinetar direto, para que você venha, sabe, xingar, você venha praguejar, você venha entristecer o Espírito Santo. E eu quero falar, irmãos, toda vez que você usa a tua boca para abençoar,
Deus age. Agora, todas as vezes que você usa a boca para amaldiçoar, o diabo atua em cima das tuas palavras. Ok? Uma mulher grávida ouviu, olha, a gestação dela está indo muito bem. Só que ela ouviu o seguinte: agosto é um desgosto. É o mês do desgosto. Agosto é o mês do desgosto. Ela guardou aquilo ali, ela começou a ter problema na sua gestação, começou a passar mal direto. Ela tomou aquela palavra para ela, que o agosto era o mês do desgosto. E aí teve uma irmã da igreja, não era cristã, ela não era cristã, não tinha temor do Senhor. A irmã teve que orar por ela. E aí Deus restaurou a gestação, ela ficou bem. Mas uma palavra lançada. E eu quero falar, irmãos, a nossa ignorância a respeito da palavra de Deus é a maior arma do inferno contra nós. E muito cuidado, porque tem homens da palavra de Deus, homens de Deus que usaram a boca para amaldiçoar. Quer ver os exemplos? Noé sai do dilúvio, ele, em vez de plantar lá uma videira, né? Ele vai plantar uma videira, e ele começa a encher o pote, e fica peladão dentro da sua tenda, e vai o seu filho do meio, Cã, e vê ele lá e começa a debochar do pai diante dos outros irmãos. Os irmãos chegam, pegam um pano, vão de costas, tapa no dente do pai, e o pai começa a amaldiçoar. Porque você fez isso, o teu filho vai ser servo dos teus irmãos. Ele começou a amaldiçoar. E maldito seja Canaã, vai ser servo dos servos. Ele começou a lançar uma maldição, e a maldição pegou. Você vai ver Jó, diante das suas lutas, quando está lá no momento do seu sofrimento, ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Eu vou, por que existe esse dia? Que esse dia seja coberto de trevas. Ele começa a falar. Você vai ver isso, não precisa ir lá, em Jó capítulo 3, de 1 a 10. Você vai ver Paulo pregando uma cidade, vem um mágico que atrapalhar o evangelho, começa a resistir a Paulo, Elimas, o mágico. E Paulo fala assim: você vai ficar cego. Vou descobrir de trevas. E a partir do momento que Paulo lança a palavra, Elimas fica cego. Paulo também está pregando em outro lugar, e prendem ele, leva até o sumo sacerdote. E Paulo está tentando se defender diante do sumo sacerdote. O sumo sacerdote manda um servo dele e fala assim: vai lá dar um tapa na cara dele. O cara vai lá dar um tapão na cara dele. Ele vira para o cara: ó, parede branqueada. Aí o outro servo: você, como é que você fala de uma autoridade no meio do teu povo? Aí ele fala: olha, me perdoe, porque a palavra de Deus para não falar de autoridades. Aí ele começou a lançar a palavra de maldição. Pessoas ciumentas, tão ciumenta, que o marido se demorar 10 minutos, 15 minutos a mais, onde você está? Você está com um amante na rua. E aí o diabo olha, ele não tem amante não, mas já que você está profetizando, eu vou providenciar um amante para ele. Porque você está profetizando sobre a vida do teu marido. Uma mulher, querido, magoada com o marido. Sabe aquele marido que ele é sutil igual um cavalo, ignorante. E a mulher, porque da fonte a boca fala do coração, e a mulher está magoada, e o marido vai fazer uma cirurgia. E ela fala o seguinte: eu quero que você morra e nunca mais pise nessa casa. Ele vai fazer a cirurgia. Quando está fazendo a cirurgia, ele morre na mesa de cirurgia. Ela lançou uma palavra de maldição sobre a vida do marido, porque estava magoada. A esposa aprendendo a dirigir com o marido também, outro, que é o xereque, é o ogro. Aí está lá dirigindo na rua, o cara sem paciência: sua burra, não sabe fazer nada. Aí ela, com raiva, lança também uma palavra de maldição: você vai ficar doente. Você vai precisar que alguém te leve de carro para o hospital. E eu não vou te levar. Sabe o que aconteceu com ele? Ficou doente. Precisou que alguém levasse ao hospital.
E ela não levou. Ok? Palavras lançadas de maldição. Filho que diz para os pais: eu quero que você morra. Eu te odeio, eu queria que você fosse meu pai e minha mãe. Mães que amaldiçoam o casamento dos seus filhos. Às vezes o filho que escolhe, né? A mãe não gosta da pessoa que o filho escolheu. Não, a mãe já é envenenada. Às vezes o relacionamento dela não deu certo. Aí quer mandar na vida do filho também. Aí o filho conhece uma pessoa, e a mãe, como é autoridade, tem poder em suas palavras, fala assim: você nunca vai ser feliz com essa mulher. Está lançando o quê? Maldição. Eu estou falando aqui de alguns casos que eu conheço, tá? E essa irmã da igreja, que lançou sobre a outra, que era outra irmã também da igreja, a esposa do camarada que não teve filho, ela ficou estéril. Nunca teve filho. Teve que ir adotar uma criança. Uma palavra lançada pela sua sogra. Ok? O Salmo 109, versículo 17. Salmo 109, versículo 17. Amor a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, aparte-se dele. Próximo. Vestiu-se de maldição como uma túnica, penetre como água no seu interior e os seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre, como o cinto que o sempre cinge. Tal seja a parte do Senhor galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Glórias ao Senhor. Tinha uma menina da minha família, estava grávida. O pessoal falou assim: é menina ou menina? O que é? Ela falou: isso aqui é cocô. Sabe o que aconteceu? Quando as crianças nasceram, só vivia enferma. Ela passava meses dentro do hospital com eles, porque já desde o peito já amaldiçoava os próprios filhos. Todos nasceram com problema de saúde, porque os pais têm poder para amaldiçoar e para abençoar. Ok? Provérbios 18, 20 e 21. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza come do seu fruto. Morte e vida sai daquilo. Tá? E tem muita gente se alimentando de morte. Tem muita gente profetizando sobre a sua casa e sua família morte, maldição. Teve uma jovem que queria roubar o noivo de uma coleguinha do colégio. Coleguinha do colégio, bonitinha, conheceu um rapaz também bonito, militar, começaram a namorar, ficaram noivos, e a menina queria tomar o noivo da outra. Então o que ela faz? Ela mente. Ela vira para o rapaz e fala o seguinte: olha, a tua noiva está andando com um homem casado. E aí o noivo vai tirar satisfação, briga com ela, vai tirar satisfação com o cara que ela falou. O cara nem sabia de nada. Ele falou: cara, você está doido, não tem nada com a tua noiva não. E o que acontece? Aquilo fica remoendo dentro do coração dele. Está me traindo com esse camarada, está me traindo com esse camarada. Os camaradas jogavam bola no society. Ele foi, pegou a sua arma e foi lá tirar satisfação do cara. Depois de um tempo, porque aquilo ficou remoendo o coração dele. Os amigos do cara entraram na frente e deu tiro nos amigos do cara, mataram os amigos do cara, foi por isso. Aí a reportagem foi em cima da menina. Ela falou: não, mas eu só falei uma mentirinha. Eu não fiz nada, porque da boca sai vida e morte. Bênção. É maldição.
O marido estressado. Quem já chegou estressado em casa aqui, maridos? Sabe aquele dia, né, eu trabalhava com meu irmão, às vezes o patrão pegava no pé, ele se aborrecia, dava tudo errado. Sabe aquele dia que você chega estourado, você não quer ouvir ninguém, você quer ficar quieto. E aí o que aconteceu? Chegou em casa, a esposa grávida falou assim: oi, meu amor, como é que foi o seu dia? Ele virou para ela com toda ignorância e falou assim: olha, hoje eu estou com nojo de mulher grávida. E você sabe que a mulher grávida ela é muito mais sensível. Aí ela ia lavar a roupa dele e eu ouvia assim: eu tenho nojo de mulher grávida. Ela ia fazer a comida dele e eu ouvia assim: o diabo ministro, eu tenho nojo de mulher grávida. E arrumar as coisas para ele, passar a roupa dele, eu tenho nojo. Eu sei, querido, que aquela palavra foi lançada, minou o casamento dele acabou. E um dia ele liberou uma palavra sobre a vida da esposa, falando que tinha nojo de mulher grávida. Um pai pastor, que pastor também é pai, de uma menina como eu, a menina falou assim: não, pai, eu vou ficar em casa hoje porque eu vou estudar, tenho prova. Não vou hoje no culto, não. Aí o pai foi com a esposa para a igreja. Quando terminou o culto, ele chegou em casa, com a filha dele adolescente, dando os peixinhos no namorado dentro de casa. O pai ciumento, irado, virou para ela e falou assim: sua prostituta. Ali não é só um pai, não é um pastor, é uma autoridade espiritual. 2 vezes. O que aconteceu? Entrou um espírito de prostituição nela. Tiveram que fazer um trabalho de libertação, por causa de uma palavra proferida sobre a vida da sua filha. Tá? A grande pergunta que eu quero falar para os irmãos aqui essa noite: o que tem que sair da nossa boca? Bênção ou maldição? Vida ou morte? O que nós temos semeado em nossas vidas, em nossa casa, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos irmãos. Eu fui fazer uma visita na casa do seu Arthur. O seu Arthur tinha 2 filhas pequenas e tinha uma enteada. A enteada estava na prostituição, a enteada estava vivendo uma vida torta, a enteada estava vivendo uma vida errada. O que ele fazia? Ele tinha que trabalhar, então ele pegava, a esposa dele tinha falecido, ele pegava, levava os familiares da esposa dele para tomar conta, ele pagava, aí ia trabalhar, quando chegava tinha que fazer comida, tinha que arrumar casa, fazer tudo, pegar as filhas, trazer, alimentar no outro dia, a mesma coisa. Aí a gente está fazendo a visita lá, e ele falou: poxa, pastor, se a minha enteada, que já era uma adolescente, 17 para 18 anos, se ela tivesse aqui, ela me ajudaria, eu não precisaria pagar ninguém, ela cuidaria da casa, das crianças, ia trabalhar. Aí eu comecei a falar: conta a história dessa menina. Aí ela começou a contar, ele começou a contar a sua vida. Não, que a avó dela, quando a mãe dela estava grávida, falou assim: você me deu muito trabalho, você era rebelde, você entristeceu muito o meu coração, você amedrontou comigo. Está vendo essa aí que está no teu ventre? Ela vai ser igual a você, para você provar o que você fez comigo. Começou a amaldiçoar a vida da neta no ventre da filha dela. Quando o seu Arthur começou a falar isso, parece que ia acender uma luzinha assim, Espírito Santo. Com luz em minha oração. Falei: seu Arthur, a mãe dela morreu, mas o senhor é autoridade. Começa a anular essas palavras de maldição sobre a vida dessa menina. Começamos a orar, o Espírito Santo começou a conduzir, eles começaram a quebrar aquelas palavras, a anular aquelas palavras e tudo. Sabe o que aconteceu? Algumas semanas depois, a menina veio para casa. Começou a ajudar o seu Arthur. Começou a namorar direitinho, casou. Deus restaurou a vida dela. Porque foi quebrada uma palavra de maldição que tinha sido lançada sobre a vida dela. Tá bom, queridos? Em Efésios 4, versículo 26 e 27, olha o que diz a palavra. Já está acabando, assim, rapidinho. Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa. Versículo 27. E nem deis lugar ao diabo. Glórias ao nome do Senhor.
O inimigo tem aproveitado dos nossos momentos de ira, de raiva, de estresse, com situações que têm se levantado, para que a gente venha falar irrefletidamente, e sem percebermos, lançamos algumas pérolas que dão base legal, lugar de jurisdição, brecha, oportunidade para a atuação de Satanás. Fala para o irmão aí, nossas palavras são sementes. Você crê nisso? O que acontece com você semeia algo? Cresce uma planta, sim ou não? Com o tempo, uma semente só vai crescer uma planta e vai dar muitos frutos. Às vezes a gente lança uma palavra, mas a consequência daquela palavra é muito maior. Então a gente tem que ter um cuidado com o que a gente tem semeado. E existem dois bornais. Existe o bornal de Deus, a gente lança palavras de bênção, e existe o bornal de Satanás, a gente lança palavras de maldição, ok? Precisamos semear no bornal de Deus e remover toda a palavra maldita do bornal de Satanás. Olha o que diz Mateus 18. E quando fala de ligar, é com a palavra. Em verdade vos digo, o que ligares na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que te ligares na terra, terá sido ligado no céu. A tua palavra liga no mundo espiritual. Tanto para abençoar, como para amaldiçoar. Eu quero que você faça uma reflexão dentro dessa palavra. Onde nós temos semeado nossas sementes chamadas palavra? No bornal de Deus ou no bornal de Satanás? Ok? E eu quero falar também, queridos, se você tem semeado uma alma e sofrido com a colheita da sua própria semeadura, se arrependa e mude do tipo de semente que você tem semeado. Porque palavras são sementes. Eu costumo falar, irmã, veja, você pode já cansado de ouvir essa. A irmã, que era uma mulher muito rixosa, reclamona, cobradora. O marido chegava em casa e ela falava assim: ó, o armário da cozinha está caindo. Precisa de conserto. Não vai consertar não. O marido, com raiva da forma que a mulher fala, deixava lá. Chegava no final de semana e cuidava lá da moto, lavava a moto, despegava a moto, passava sabão na moto, deixava a moto lindona. Aí a mulher virava para ele e falava assim: para lavar a tua moto, cuidar das tuas coisas, você tem, mas aquele armário lá que está quase caindo na cabeça das crianças, você não tem dentro. Aí o marido ficava com raiva, aí não fazia. E todo dia ele chegava, aí ele falava assim: como é que você está? Está tudo bem contigo? Como é que foi o teu dia? Não, vem cá, você vai ver, vou ter que pagar alguém, um marido de aluguel, para fazer aquilo que você precisa fazer. O retorno era sempre horrível. Até que um dia ela foi numa ministração, falou sobre o poder da palavra. E ela falou: opa, isso é para mim. Eu vou começar a mudar a minha semeadura. Ah não, eu quero ver mudança. E aí o que aconteceu? Naquela semana toda o marido chegou e ela não falou. O marido já ficou assim desconfiado: será que eu estou vendendo a minha comida? Não estou comida? Final de semana ele está lá. O sábado ela vai lá botando dele. Endereçando a moto dele, botando. Aí ela foi olhando para ele e falou assim: olha, amor, já tenho muita coisa, há muito tempo que eu tenho isso no meu coração. Eu queria falar com você. Olha, você cuida muito bem das suas coisas. Um dia essa moto vai estar no museu. Eu tenho muito orgulho do cuidado que você tem com as coisas que você tem. Você está de parabéns, começou a elogiar ele. Aí passou o final de semana. Na segunda-feira, quando ela chegou em casa, o armário da cozinha estava consertadinho. O que aconteceu? Uma mudança de semeadura. E aí Deus entrou no negócio e trouxe a mudança. Vamos colocar de novo.
seus olhos, cubra sua cabeça. Pessoal, no instante de louvor, se você puder, bem rapidinho. A gente está em cima da hora. Como a gente está falando sobre o pecado de Acã, que trouxe maldição para dentro da sua casa, feche seus olhos, cubra a tua cabeça. Deus quer te despertar para atentar no que tem saído da tua boca. Às vezes a rebeldia de um filho é fruto de palavras que nós temos lançado contra ele. Às vezes o fracasso de um casamento é fruto de palavras lançadas pelo pai e pela mãe sobre o filho. Palavras ferem, querido, palavras machucam, palavras adoecem pessoas e entristecem pessoas. Talvez o marido Bebum ainda não foi liberto, não por falta de oração, mas por causa das palavras da esposa que falam: nem Jesus dá jeito em você, você não muda. Eu quero falar nessa noite: palavras malditas destroem relacionamentos, palavras contaminam, corrompem pessoas. Eu quero chamar a atenção: quando nós temos dado lugar ao diabo, criticando, mentindo, caluniando, amaldiçoando, gerando intriga, acusando, falando mal, nos irando e soltando palavras duras, sem refletir nas consequências, gerando morte, gerando derrota, gerando doença na alma das pessoas, gerando maldição, envenenando pessoas. Se esse é o teu problema nessa noite, peça ao Senhor nessa noite para colocar um freio na tua boca. Peça ao Senhor para te lembrar: se você lançou uma palavra maldita que trouxe algum dano, prejuízo, destruição para você ou para alguém da tua família, da igreja, e conserta isso. Peça a Deus para anular essa palavra em nome de Jesus. Peça perdão ao Senhor por ter emprestado a sua boca para o diabo. Peça perdão a quem você feriu e magoou por causa de palavras. Porque quem bate, esquece, mas quem apanha não. E Deus te chama essa noite. Começa a mudar o tipo de semeadura que você tem semeado na vida daqueles que estão ao teu redor. Seja um abençoador, seja um instrumento de bênção na mão do Senhor e não de maldição. E peça para Deus para curar, para limpar o teu coração, porque talvez as palavras malditas que têm saído da nossa boca são reflexos de um coração ferido e amargurado, porque a boca fala do que o coração está cheio.
que sai da nossa boca. Muitas vezes, em vez de a gente abençoar, a gente tem amaldiçoar. Muitas vezes a gente vai junto com a nossa boca, vai o corpo todo, a gente se ira. E às vezes começa a falar ou fazer coisas que a gente se arrepende depois. O Espírito Santo nessa noite ele quer te ajudar a você se controlar, você se dominar e dominar a tua boca, para que você seja apenas um canal de bênção e não um canal de maldição, um instrumento de cura, de edificação do lar, como uma mulher sábia. A palavra do Senhor diz que o justo ele é tardio em falar, tardio em se virar e sempre pronto a ouvir. Falar com o Senhor nessa noite: Senhor, coloca um freio na minha boca. Senhor, me mostra aquilo que eu tenho falhado. Senhor, traz a minha memória se eu lancei alguma palavra de maldição sobre a vida do meu filho,